Graça e paz, irmãos, que Yeshua HaMashiach e Yod-Heh Vav-Heh, nosso Deus, seja com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Hebreus, no capítulo 12. Continuar aí nossa sessão, né? Nós estamos fazendo nossa playlist, que está falando sobre a carta de Hebreus, e hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Como vocês podem ver aí, eu estou com o aplicativo Logos Bíblico. Aqui eu estou com a ARA revista e atualizada com interlinear reverso, e também estou aqui com a obra do léxico grego e hebraico e aramaico James Strong, traduzido para português. E aí nós vamos hoje nos aventurar aí no que o escritor de Hebreus nos falou sobre as coisas importantes que para nós, como seguidores de Mashiach e Yeshua, é vital para as nossas vidas. Vamos começar então a leitura do capítulo 12, que diz assim, aqui só para quem ainda não sabe, né? Essa interlinear aqui, eu tenho a palavra português. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho a palavra em português, certo? A primeira. Embaixo eu tenho a palavra grega, que está lá no manuscrito. E aí depois eu tenho aqui a forma de pronúncia, tá? A transliteração. E aqui o código Strong, ok? O código Strong. Então se eu colocar o mouse sobre o Strong, ele também vai aparecer esse dicionário aqui. Mas eu vou deixar ele aberto, porque às vezes a gente precisa ficar fazendo a leitura. Então é isso. Certo? Então isso aqui que é interlinear. Palavra por palavra, você vê aqui a palavra grega. E também nos ajuda quando não tem palavra grega e é preciso colocar um acréscimo para fazer sentido em português. Então essa Bíblia vai ser uma bênção para nós quando formos estudar, para termos realmente ideia do que o texto original ele traz para a gente. Ok, então vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Por que o escritor aqui do livro de Hebreus, ele inicia, né, este capítulo com portanto? Por quê? Nós sabemos que portanto é uma conjunção lógica, ok? Uma conjunção lógica. Quer dizer, ele tinha feito já uma sentença importante e agora ele usa o portanto para referir-se àquela sentença e tirar um proveito dela. Então ele usa primeiro uma sentença como exemplo e depois ele nos demonstra como aplicar aquela sentença. Este portanto, ele vem da onde? Ele vem do capítulo 11, ok? Então no capítulo 11, o escritor de Hebreus ele fala sobre uma nuvem de testemunhas. A palavra testemunhas, né? Aqui, olha, vamos clicar aqui para a gente ver, certo? Se a gente dá um clique nela, aparece aqui definição, né? E também aqui no léxico também aparece mártiros, ok? Aqui diz aqueles que por seu exemplo provaram a força e genuidade de sua fé em Cristo, né? Então aqui está falando das testemunhas de Jesus, no caso, mas também tem a testemunha de que viu um fato, né? Presenciou um fato, ou alguém que sofre violência ou morte, né? A palavra mártiro também ela está ligada com isso, né? Então, a palavra é essa, mártiro. Vamos ouvir aqui a tradução dela, a pronúncia. Martis. Certo? É a palavra grega martis, que significa aqueles que presenciam, dão testemunho ou morrem a favor de alguma causa, né? Então, aquelas testemunhas ali foram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos aqueles exemplos, né, citados lá no capítulo 11. Então, já que temos esses exemplos que nos cerca como uma nuvem,
Talvez quando o escritor de Hebreus diz isto, aqueles judeus que estavam ali lendo essas palavras, talvez eles se lembraram, né, da ocasião em que eles partiram do Egito e o Mar Vermelho abriu em dois e eles passaram no meio, né? O apóstolo Paulo, ele falou que todos foram batizados por Moisés, né? Então, eles estavam rodeados ali das águas do mar e também das duas nuvens ou duas colunas, digamos assim. Uma atrás que não deixava Faraó e os egípcios avançarem e uma na frente para mostrar o caminho. Então eles estavam cercados daquela nuvem, né, e do mar. Então, talvez algum judeu ao ler essa passagem, ele possa lembrar daquela ocasião, né, que aqueles feitos de Deus ali, eles fizeram com que aquele povo por muitos anos tivessem aquele assunto em mente e sempre eles tinham aquilo como um exemplo favorável para eles. Da mesma forma agora, o escritor de Hebreus traz à nossa atenção pessoas, exemplos reais de pessoas que deram suas vidas e que viveram em fé, exemplos de fé. Então, essa nuvem também de pessoas, elas nos cercam, né? Como aqui falou, né? E aí, o que acontece? Nuvens de testemunha, elas nos cercam. Então, todas as direções que nós vamos olhar, sempre vamos ver uma testemunha, um mártir que morreu por causa da esperança da fé. Então, não importa o caminho para onde nós vamos, se é para frente, se é para trás, se é para a direita, se é para a esquerda, né? Não importa, sempre vai estar, né, em nossa volta uma nuvem de testemunhas. E qualquer direção que tomarmos, vamos sempre focar em um rosto, um exemplo bíblico de alguém que viveu a fé. É mais ou menos isso que eu entendo quando está falando isso. Aí continua. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Por ter essa nuvem que nos ajuda, né, com o seu exemplo, nós podemos nos desembaraçar, tá? Desembaraçar. Apotífeme, tá? Desembaraçar. Desembaraçar do quê? Colocar de lado, tirar do caminho, remover, ok? Olha aqui, ó. Então, tirar do caminho, colocar de lado o que? O peso. E o peso do pecado, certo? O peso do que? O peso do pecado. Aqui o escritor, ele faz um link, né, com as pessoas naquela época conheciam muito bem as corridas que existiam, né, que eram muito comuns, né, até hoje tem ainda nas Olimpíadas as corridas. E o corredor grego, ele tinha por costume, né, não só grego, mas como romano também, se despir totalmente da tua roupa, né? Por quê? Porque a roupa pesava. Então, o corredor vencedor, ele corria totalmente desimpedido. Nu, desimpedido, mas ele não tinha peso algum. Aqui é uma metáfora desse pensamento, né? O pecado, ele nos faz peso. E na corrida da vida, a qual estamos andando e correndo, né? Cada um em seu ritmo, nós não podemos deixar que o pecado se torne um peso a ponto de nós desfalecermos. Preste atenção. Aqui fala que o pecado, ele nos assedia. O pecado nos assedia aqui, ó. Tenazmente nos assedia. Quer dizer, aqui é lógico que não tem no texto grego, tá? Vocês estão vendo que aqui, olha, não tem palavra. Tem essas setinhas aqui, ó, mas não tem uma palavra embaixo em grego. Isso significa que isso aqui nos faz um conectivo no nosso idioma, para nós entendermos. Mas seria assim, olha, colocando de lado todo o peso do pecado que, quando a gente
a gente dá uma olhadinha aqui nessa palavra. Nos envolve, ok? Tenazmente aqui é envolver, certo? Olha só, acabei de falar para vocês que nós temos uma nuvem que está nos envolvendo. Todos os nossos pontos de visão têm uma testemunha. É o que o escritor está falando. Agora ele está falando que esta proteção dessa testemunha, dos exemplos de vida de pessoas, esses exemplos, eles nos ajudam. Por quê? Porque sem esses exemplos de fé que nós temos, nós vamos estar sendo assediados diariamente pelo pecado. E aí, o que vai acontecer? Em vez de estarmos envolvidos com exemplos de fé, estaremos envolvidos, cercados continuamente com o pecado. Ok? O pecado que nos tenazmente aqui nos cerca. Então, sem dúvida, é melhor melhor ficarmos, né, rodeados com a nuvem de testemunhas que nos ajudará, do que ficarmos rodeados, ok? Essa palavra aqui, olha, cercar, né, rodear, de assédio do pecado, ok? Beleza, então até aí nós conseguimos entender o que está se mencionando. Agora continua assim, ó. Corramos com perseverança a carreira. Deixa eu subir aqui. A carreira que nos está proposta. Então, exatamente aquela ilustração que eu acabei de mencionar, né, era o que estava na mente do escritor nessa carta aí, no capítulo 12. Ele já está fazendo uma comparação entre um corredor de uma maratona. Então, aqui falou que quem corre tem que correr com perseverança. Aqui está falando da corrida da vida, né? A corrida da vida. E olha aqui, a carreira que nos apresenta, que está proposta. Quando a gente coloca aqui, né, essa palavra, Prokime. essa palavra grega aqui significa o quê? Significa encontrar-se ou ser colocado diante de, em frente de, colocar-se diante de, ser colocado diante dos olhos, estar à vista, encontrar-se diante, ser designado, destinado, estar lá, estar presente, estar à mão. Então, meus queridos, a carreira cristã que Deus ele nos dá por meio de Cristo Jesus está nas nossas mãos, está na nossa frente, está nos nossos olhos, está na nossa disposição. Ok? É algo gratuito. A carreira da vida eterna, da verdadeira vida, está na mão de cada um. Foi nos dado. Ok? Pensa então. A carreira que Cristo te deu está na sua mão. Certo? Significado dessa palavra, né? Onde que tiramos isso? Significado dessa palavra aqui, ó. Está nas suas mãos a sua carreira com Cristo, né? Carreira de vida eterna. A carreira eterna está nas suas mãos. Ok? Aí, não é só os exemplos de fé que nos ajudam, né? Os exemplos de fé nos ajudam de fato a continuar na carreira pela vida. Mas existe ainda algo maior que vai nos ajudar na nossa carreira pela vida, na nossa corrida pela vida. Porque um corredor, ele não podia ficar correndo e olhando do lado, porque senão ele desistiria. Ele tinha que olhar
para o prêmio, para o alvo, o tempo todo, correndo e olhando para o alvo. Por quê? Porque se ele começasse a olhar de lado, ele não iria conseguir. Vamos ver aqui o que Hebreus capítulo 12 nos fala agora nessa parte aqui, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então Jesus, ele é o autor da fé, né? Aqui, ó. O líder principal da fé. Alguém que toma liderança, que dá o exemplo, o pioneiro, o autor. Jesus, então, é o precursor da fé, é aquele que dá o exemplo para nós do que é fé. O consumador da fé, autor e consumador. Vamos lá, no léxico. Aqui, ó. Aperfeiçoador, né? Alguém que tem a sua própria pessoa uma fé digna de destaque pela sua perfeição e assim nos apresenta o maior exemplo de fé. Então Cristo, ele aperfeiçoa a fé em cada um de nós. Entende? Então, além dos exemplos de fé que você tem a rodear-se, né, para que o pecado não te rodeie, você tem que olhar para o foco. E o foco é o autor da fé. O foco é Cristo Jesus. Ok? Que ele é o autor da fé e ele também é aquele que nos aperfeiçoa na fé. Aí vai nos explicar o exemplo de Jesus. Já falou todos os exemplos, né, no capítulo 11 de Hebreus. Já falou vários exemplos ali. Agora ele vai falar sobre o maior exemplo. Diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Pensa bem, Cristo, ele rejeitou a glória e ele sofreu por isso. Olha só, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou alegria que lhe apresentaram a ele. Hará. Hará, né? A palavra hará, em grego, alegria. Alegria. Quem que apresentou a alegria para Cristo? O Pai, né? O Pai apresentou a alegria para Cristo. Qual alegria é esta? Um mundo maravilhoso, né? Jesus, ele viu cada um dos salvos quando o Pai apresentou para ele o propósito eterno. Quando a Bíblia fala, né, que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, significa isso. Ele já sabia do propósito eterno do Pai para a salvação dos justos. Então, aquela alegria foi apresentada a ele. Ele como rei restaurando vidas. Por esta alegria que lhe foi apresentada, aqui na palavra proposta, colocar-se adiante, tá vendo? É a mesma palavra que nós estávamos vendo lá em cima. Está nas mãos. Lembra que a fé, ela também foi apresentada a nós como carreira? Acabamos de ver, né? E aí nós falamos que a fé foi colocada na sua mão. Aqui está falando que Deus, ele também apresentou uma carreira para Cristo. A carreira que nós recebemos e nós corremos para ser vencedores, Cristo também recebeu. O Pai apresentou essa carreira para ele, na mão dele. E ele aceitou a proposta. Ele aceitou essa alegria. Essa alegria que o Pai apresentou ao Filho. Foi proposto ao Filho, nas suas mãos, em frente dele. E esta alegria o fez suportar a dor da cruz, né? A dor da estaca. A alegria que Cristo teve
de ver o futuro melhor. Ele não focou nos problemas que iria acontecer desde Adão e Eva até no final do milênio. Ele não focou nisso. Ele focou na alegria da carreira que o Pai apresentou para ele. E ele não fazendo caso do desprezo, tá? Vamos ver aqui o significado dessa palavra. Olha lá. Embaraço, está envergonhado por alguma coisa. Então Jesus ele não fez caso da vergonha, do desprezo, certo? Desprezou a vergonha, certo? Jesus ele aturou a cruz, suportou a cruz, a estaca de tortura, e desprezou a vergonha. Olha que coisa mais linda! E hoje está assentado aonde? Está assentado no trono de Deus. À destra do trono de Deus. Então, depois que ele venceu, né? Ele recebeu a coroa, né? Coroa da justiça. E ele está sentado do lado do trono de Theos, né? De Deus. Daí o escritor, ele vai mais a fundo. Diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. Olha aqui. Jesus, ele suportou a oposição dos pecadores. E eles estavam falando contra si mesmos. Porque Jesus veio salvar o mundo do pecado. E o pecado não queria ser salvo. As pessoas não queriam ser salvas. Então, além de aturar a estaca de tortura, além de desprezar a vergonha, ele ainda teve que aturar pessoas que, na teoria, tinham que ser gratos a ele por tudo que ele estava fazendo por nós, e ainda assim aquelas pessoas elas estavam agindo contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios interesses. E daí Cristo ele tem que conviver com aquele dilema, né? Que aquelas pessoas estavam indo contra si mesmo. Vamos lá. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quer dizer, se nós não olharmos atentamente para o agente principal e salvador de nossas almas, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, nós vamos nos fatigar, tá? Olha lá. Tornar-se exausto, estar doente. Estar exausto, estar doente. Certo? Se não olharmos para o Cristo, ficamos exaustos e ficamos doentes. É o que o texto está falando, né? E olha aqui, vai mais a fundo ainda. Desanimar, perder a esperança. Soltar, desprender, tornar-se livre de Cristo. Ok? Então, quem não olha atentamente para o agente principal e salvador de nossas almas, desfalece, se desprende de Cristo, desanima, relaxa, fica enfraquecido, entra em exaustão e se cansa de nossas almas. Ou seja, se afastar de Cristo é afastar de nossas próprias vidas. É lindo, né? Vou repetir. Se afastar de Cristo é afastar-se da sua própria vida. É lindo, né? É muito lindo isso. Vamos continuar. Agora, no verso 4, diz assim: as provações
revelam o amor paternal de Deus para com os seus. Então, o versículo 4 diz: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre a vós. Aqui está falando que em alguns cristãos, né, eles vão infelizmente ter que lutar até o sangue. O que significa isso? A luta contra o pecado, às vezes, ela vai até ao sangue ou até a morte. Não era o caso dos hebreus, ok? No caso dos hebreus, eles ainda não tinham lutado até o sangue. É o que o escritor está dizendo aqui. Na luta contra o pecado, eles ainda não tinham ido até o sangue, não tinham resistido até o sangue. E talvez seja um dos motivos pelos quais eles tinham esquecido a exortação que Deus havia feito. Ok? Bom, vamos ver qual é essa exortação. Aqui no verso 5, né? Diz assim, ó: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho, a quem recebe. Certo? Essa passagem, né, ela está em Provérbios, no capítulo 3, 11, diz assim, ó: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes de sua repreensão. Enojes aqui, né, é não desfaleça ou não desmaie, como está vertido nessa versão aqui, tá? Como vocês viram. Ok? É aquele mesmo texto que nós vimos lá em cima. Aquele mesmo texto que nós vimos lá em cima. Que a pessoa que para de olhar para o Cristo, ela desmaia. Não é? Falou lá em cima, lá, perde suas forças. E aqui está falando novamente que aquele que não é corrigido pelo Senhor, ele também desmaia. Por quê? Porque aqui está falando, né, citando Provérbios capítulo 3, 11, que está falando exatamente isso, que a repreensão do Senhor, ela é necessária para a corrida da vida. Todos aqueles que correm para a corrida da vida, eles precisam ser disciplinados. E aí, aqui está falando que quem menospreza essa disciplina não é filho. Porque todos aqueles a quem o Senhor, né, Kyrios, aqui ó, Curios. Todo aquele que o Senhor, né, que Deus, o Pai e também o Filho disciplina, é filho de Deus. Certo? É filho de Deus. Agora veja o verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. Vamos agora ao 7. É para a disciplina que persevereis. Certo? Olha que interessante. Quando a gente clica nesse persevereis, a gente pode ver na Bíblia onde está escrito isso, tá? Na Hara. Vamos fazer um pequeno paralelo aqui, rapidamente. É para a disciplina que persevereis. É para a disciplina que nós perseveramos. Por quê? Preste atenção aqui. Mateus capítulo 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim é o que será salvo. Conseguiu fazer a relação? É para a disciplina que persevereis. É para a disciplina que persevereis.
Deus vos trata como a filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Estamos falando da corrida da vida? Aí Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 22, diz que quem perseverar até o fim será salvo. No capítulo 24 de Mateus 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Lá em Marcos, capítulo 17, 14, não é Marcos. Segundo Timóteo, capítulo 2, 10, Paulo diz: por esta razão tu suporta. Tá vendo? É a mesma palavra para perseverar, tá? Por esta razão tu suporta. Por esta razão tudo suporto. Por causa dos eleitos. Certo? Então Paulo, ele perseverava por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Agora olha aqui, se perseverarmos também, como ele, reinaremos, e se negarmos, ele por sua vez nos negará. Tá vendo que essa palavra, ela está linkada a vários textos mostrando o resultado da corrida da vida. Vamos ver aqui o que o Pedro falou, o apóstolo Pedro. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isto, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Certo, pessoas? Então aqui a gente vê, claramente que uma coisa está ligada com a outra. A disciplina, ela nos leva à perseverança, e a perseverança vai nos dar a vida eterna. Vai nos dar a salvação, vai nos dar a coroa. Por isso que somos disciplinados. E se não sermos disciplinados, significa que o Pai, ele não nos acolheu como filhos. Vamos continuar aqui, ó. Verso 8 agora. Mas se estáis sem correção, de que todos têm tomado participantes, aqui, ó, associação, comunhão, companheiros, né? Então, olha o que ele está querendo dizer aqui, ó. Mas se estáis sem correção, qual correção? A correção de Deus. Essa correção de Deus vem sobre todos. Todos que são corrigidos por Deus têm se tornado participantes ou estão em comunhão com a disciplina. Porque a disciplina promove perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. Se você não tem essa disciplina, se você não está nessa comunhão da disciplina de Deus, que Ele disciplina cada um de seus filhos, logo sois bastardos. Tá? Certo? Ilegítimo, bastardo, alguém nascido não de um casamento legítimo, certo? Bastardo não é filho legítimo. Se você não tem sido disciplinado pelo pai, você não é filho legítimo dele. Por isso, não devemos nos queixar quando passamos por problemas, quando nossa fé está sendo provada, quando estamos passando por dias difíceis. São treinamentos. Às vezes, somos disciplinados porque Deus está nos moldando a um critério, a um caráter, ao caráter de Cristo, né?
Então, não rejeite a disciplina de Deus. Não rejeite quando Ele te disciplina, quando Ele te mostra que você está errado, que você precisa mudar, que você precisa dar a volta por cima. Além disso, verso 9. Tínhamos os pais segundo a carne. O que esses pais segundo a carne faziam? Que nos corrigiam. E os respeitávamos. Não é? Você não obedecia seu pai, sua mãe, né? Você ia fazer uma coisa errada, chinela, comia, né? Você não respeitava? Não formou seu caráter? Talvez a primeira vez quando você pegou alguma coisa que não era seu, levou para casa, teu pai foi lá, te bateu, te falou que aquilo é errado e formou o seu caráter para você ser uma pessoa honesta, para você ser uma pessoa trabalhadora, para você ser uma pessoa correta. Os pais disciplinam. A Bíblia fala sobre isso. Então, se os pais, segundo a carne, nos disciplina e nós os respeitamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial? E então viveremos? Entendeu? Se nós aceitamos a disciplina, a correção dos pais aqui da terra, por que não aceitar a disciplina de Deus para a vida eterna? Pois Ele nos corrige por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Aqui já está falando dos pais carnais, certo? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Vamos ver isso aqui na Bíblia Linguagem de hoje. Aqui eu estou com a Bíblia Linguagem de hoje. Nossos pais humanos nos corrigiram durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Ok? Entendeu o motivo de Deus nos corrigir? Então Ele está criando em nós um padrão, em cada um de nós, que éramos desfigurados pelo pecado. Deus Ele está criando em nós um padrão. Tudo isso por meio de seu Filho. A personalidade ideal. Ok? Então, quando Deus Ele fez o ser humano, né? Então, Ele tinha a intenção de que todos os seres humanos fossem felizes. Mas Ele sabia que, pelo fato de Ele dar a livre escolha, né, para as pessoas, muitas pessoas não iam ser felizes. Então Ele nos dá um exemplo, né, seu Filho, para que nós possamos olhar e refletir sua glória, para que possamos participar de sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem de nós, né, quando fomos disciplinados pelos nossos pais, de castigo, né? Alguns ficavam de castigo no feijão, outros no milho. A juventude agora não sabe o que é isso, né? Mas no passado, os pais castigavam os filhos, né? Às vezes deixavam de castigo, sem poder brincar, e não dava dinheiro às vezes, né? Vários castigos, né? Cada pai tinha a sua metodologia. E nós respeitávamos, né? Nós respeitávamos. E não parecia ser legal. Na hora não parece ser legal. Certo? Deixa eu tirar um pouquinho aqui o strong aqui, a interlinear. Vamos voltar lá. Aqui. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, não parece, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça.
Por isto, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos. Vamos ver o que significa isso, tropegos. Tá aqui, ó. Desprender de um lado ou do lado. Desprender ou apertar coisas colocadas lado a lado. Desatar, dissolver, enfraquecer, debilitar. Sofrer de atrofia de nervo. Enervado, fraqueza dos membros. Joelhos vacilantes, enfraquecidos. Ok? Então, restabelecer as mãos caídas e os joelhos debilitados. E fazei caminhos retos para os pés. Porque um corredor, ele não pode correr em zigue-zague, certo? Ele tem que saber onde que ele está indo. E se ele estiver enfraquecido, ele precisa de restabelecer a sua força, estabelecer seu vigor, para que não se atrevie o que é manco, antes seja curado. A mensagem é linda, a mensagem de cura. Tudo isso se nós prestarmos atenção na disciplina, certo? Disciplina. Tá aqui, ó. Todo o treino e educação infantil que diz respeito ao cumulativo de mente e moralidade e emprega para este propósito ora ordens e admoestações, ora a repreensão e punição. Também inclui o treinamento e cuidado do corpo. Então, a disciplina de Deus, ela tem a ver com instruções, admoestações, repreensões e punições. Então, às vezes você acha que você não está sendo disciplinado por Deus, mas Ele está te admoestando. Então, não é só bater, né? Como diz assim o outro, né? Que é disciplina. Às vezes a gente pensa, né? Ah, disciplinar é cortar na vara, né? Não. A disciplina de Deus, ela é tudo isso aí que falou. Aqui, ó. O que diz aqui? Emprega ordens e admoestações, ora repreensão e punição. Existe punição? Existe. Tem punição. Mas não é só a punição que faz parte da disciplina, ok? Tem muitas coisas que fazem parte da disciplina. E admoestação, ordens, repreensão e também disciplina ou punição, certo? Então é mais amplo. Vamos parar por aqui neste estudo. Depois nós vamos continuar aqui com o versículo 14, que nós vamos falar agora sobre exortação, pureza e paz. Que a graça e que a paz de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, seja nosso foco principal na nossa corrida. Que os exemplos de fé possam nos nortear para que não fiquemos enlaçados pelo pecado. E que a disciplina do Pai, nosso Deus, Yud-He Vav-He, seja a restauração para os nossos joelhos debilitados e para as nossas mãos caídas, para que nós possamos ter cura em nossas almas e que nós possamos realmente vencermos, como o Senhor Yeshua HaMashiach, nosso maior exemplo, também venceu. Graça e paz.